no sermão dessa manhã. Gênesis 16. Assim diz o Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai, eis que está entre Cádiz e Berode. E Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, aguardamos por esse momento ansiosamente em nossos corações. O momento de ouvirmos a Tua palavra ser pregada a nós. O momento de ouvirmos Tu, Senhor, a falar conosco. Dissipa, Senhor, todo o mal que venha a querer a nos destituir a atenção do que Tu tens a nos dizer. Afasta de nós, Senhor Deus, e das nossas mentes tudo aquilo que nos desvia da Tua verdade. Mas que por meio do Teu Santo Espírito, Tu não apenas nos ilumine o entendimento daquilo que Tu hoje, Senhor, nos quer falar, mas que também Tu abras o nosso coração para que possamos guardar toda a Tua verdade e que por ela nossas vidas sejam transformadas, Senhor, para que possamos viver
confiadamente naquilo que tu tens nos ensinado, para que nós possamos viver de modo, Senhor, que testemunhemos da tua verdade, do teu poder, para a tua glória. Em Cristo Jesus, nos abençoa com a tua palavra. Amém. Quando você olha para o mundo ao seu redor, e com isso eu não quero ser nem minimalista, como também não quero ser generalista. Mas quando você olha para o mundo ao seu redor, e quando eu falo mundo, eu estou me referindo à sua casa, à sua família, aos seus filhos, aos seus familiares, a tudo aquilo que está em seu entorno. O que você sente? Que tipo de sentimento brota do seu coração ao considerar o passado, o presente e o futuro de todas estas coisas que estão à sua volta? Mais uma vez, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a cidade em que você vive, o país, o mundo. Será que o que você sente é espanto, admiração e quietude? Ou será que quando você faz esse exercício, o sentimento que brota no seu coração é medo, insegurança e inquietação? Veja, se você já fez ou faz constantemente esse exercício simples do nosso cotidiano, certamente já deve ter percebido as diversas razões que causam em você aquilo que nós chamamos de ansiedade. Quantos aqui não tiveram a sua paz prejudicada, por exemplo, há 3 anos atrás, durante a pandemia? Quem aqui não teve medo, em maior conta ou em menor conta, de que a morte alcançasse a si mesmo ou a algum daqueles a quem você tanto amava? A ansiedade, meus irmãos, é o combustível para os nossos medos. Quantos aqui já não sofreram ou sofrem constantemente com relacionamentos, ou em seus relacionamentos, com o medo da solidão, com o medo do abandono, com o medo das feridas da convivência, da mágoa, da traição, da perda de quem tanto se dedicou a amar? Quer sejam seus filhos, saindo de casa, amigos que se afastam, ou até mesmo se voltam contra vocês. Um cônjuge que partiu. A ansiedade é o alimento de nossas angústias, irmãos. Quantos aqui já não se viram aflitos e preocupados por não ter dinheiro suficiente para pagar as contas no início do mês? Por não ter dinheiro para tratar e resolver uma situação adversa da vida, uma cirurgia inesperada, o carro que quebrou, a casa que despedaçou-se, por não conseguir conquistar o suficiente para dar uma qualidade de vida melhor para a sua família? Quem aqui nunca passou, ou teve, ou tem esses temores? A ansiedade, irmãos, é a música de nossas preocupações. E essa música, irmãos, toca constantemente na rádio das nossas vidas, e de várias formas, modos e ritmos, tendo cada uma delas um propósito definido por Deus.
revelar como dançamos essas músicas e quem é o par que conduz nossos passos. Nessa manhã, eu quero tratar do drama de Sarai e Agar. E eu peço que você volte seus olhos para o texto que lemos ainda há pouco, e em específico, para que venhamos a ler novamente os versos 1 e 2, que conforme o Senhor nos diz, está assim escrito. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Percebam, meus irmãos, que o texto inicia com uma ênfase. Que ênfase é essa? Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Nós já vimos anteriormente a importância que a cultura no Antigo Oriente Próximo dava a essa questão, dava a esse ponto de geração de filhos para aqueles povos e para aqueles tempos. Filhos eram uma bênção que trazia prosperidade, força, poder e perpetuidade. A escassez de filhos e a esterilidade de um casal era vista culturalmente e religiosamente nas civilizações antigas como uma maldição, como o opróbrio dos deuses. Lembrem-se, irmãos, que além de tudo isso, a mulher que não tinha filhos, a mulher que era estéril, era desprezada pelas demais, era desprezada pela sociedade, o que conduzia a uma condição de humilhação. Sendo assim, nós temos uma mulher sendo descrita aqui nesse texto, que olha para o mundo ao seu redor, olha para o tempo decorrido da sua vida, passado, presente e para o futuro, e vê que a areia na ampulheta da vida dela e de seu marido Abrão, agora com 85 anos de idade, estava entrando em seus momentos finais. E até então, nenhum filho lhes havia nascido, apesar da promessa do Senhor que lhes daria um herdeiro de suas entranhas. Ela então se preocupa, ela então se angustia, ela então se aflige e teme. Tomada então pelo medo, dominada pela ansiedade, Sarai conclui que o Senhor a havia impedido de ter filhos. Ou seja, essa mulher chega à conclusão, no âmago de sua angústia, que a promessa de Deus de dar a Abraão um filho de suas entranhas não seria realizada nela, pois o próprio Deus era quem a estava impedindo de conceber. Era o próprio Senhor que havia fechado a sua madre, restringido a sua fertilidade. Como resultado disso, ela então resolve tomar sua serva Agar e dá-la a Abraão, seu marido, como concubina, para que, através da concepção dela, Agar, ela, Sarai, viesse a dar filhos a Abraão, como assim nos diz Moisés, no versículo 2. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Irmãos, vejam que esse tipo de ação, esse tipo de atitude, que nós veremos que era bem comum naquele período,
Para nós isso é algo extraordinário, não é algo do nosso cotidiano, não dessa forma. Mas naquele período era algo comum entre as civilizações. Mas aqui é preciso ressaltar duas coisas. Primeiro, a demonstração de poder que a esposa detinha sobre sua serva. E segundo, o direito legal da criança concebida pela serva pertencer à sua senhora e não a ela, serva. E isso fica bastante claro nas palavras de Sarai, quando declara: porventura terei filhos dela. O termo traduzido aqui, porventura, no hebraico, significa construir ou edificar uma estrutura. Ou seja, o que Sarai entendia é que através da sua serva Agar, ela construiria a sua família, edificaria a sua casa com filhos a partir da concepção dela. Filhos que seriam de Sarai. Assim, Moisés prossegue em sua narrativa, dizendo no versículo 3: tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Percebam que, aparentemente, o procedimento foi tomado por Abraão como algo simples. Como eu disse ainda há pouco, irmãos, esse tipo de ação, esse tipo de atitude e resolução era algo comum naquele período. E Abraão não estranha aquele pedido de sua esposa. Por quê? Porque era um costume daquele período. E posteriormente também, no impedimento da mulher por esterilidade, decorridos 10 anos sem filhos, um homem poderia tomar então outra mulher, não obrigatoriamente a serva, mas outra mulher, para que esta outra mulher lhe desse uma semente, lhe desse filhos. Nós temos a prova disso na própria Escritura, que mais tarde vai nos dar outros exemplos, aqui mesmo ainda em Gênesis, que é o caso de Lia e o caso também de Raquel, que tomaram suas servas Bila e Zilpa e deram ao seu marido Jacó. Era, portanto, irmãos, algo comum aquele período, comprovado inclusive em vários artefatos arqueológicos que foram encontrados, como, por exemplo, as tábuas de Nuzi, um centro administrativo da cidade de Kirkuk, na Mesopotâmia. Em meados da década de 20, um time de arqueólogos norte-americanos encontrou mais de 5.000 tabuletas de argila que descreviam a vida cotidiana daquele povo. As tradições, e olha que interessante, porque as informações contidas naquelas tábuas ou tabuletas de argila confirmam todo o relato bíblico, confirmam essas descrições que a Escritura assevera acerca desses costumes locais, como, por exemplo, esse que está sendo narrado aqui por Moisés, que tomou Sarai e Agar, uma esposa estéril que toma sua serva para dá-la ao seu marido a fim de lhe suscitar filhos. Então, assim, o texto prossegue e diz que Abrão possui Agar e ela concebe. Porém, vejam aí o que diz o versículo 4. Vendo ela que concebera, ela quem? Agar. Vendo Agar que havia engravidado de Abrão, passa então a desprezar Sarai. Veja, Sara desejou edificar uma família
por intermédio de Agar, sua serva pessoal, como era costume naquele período. Um costume amparado por lei, inclusive. Nesse procedimento, era vetado à serva afirmar qualquer tipo de paridade ou igualdade com sua senhora. A serva que assim procedesse, como procedeu Agar, que desprezou sua senhora, seria punida. A serva que assim procedesse seria punida. Como? Ela seria rebaixada no seu status e seria rebaixada na sua condição. Há registros de que servos ou escravos que gozavam de serviços superiores ou mais fáceis, e nesse caso Agar era a serva pessoal da própria Sarai, ou seja, não fazia nenhum trabalho servil, digamos assim, com o uso da força. Mas nesse caso, a punição seria cair desse estado e fazer trabalhos forçados, trabalhos duros, sendo inclusive marcados a ferro tais servos. Veja, na situação presente que o texto nos apresenta, a serva então neste caso era Agar, a egípcia. Sem dúvida, um presente de Faraó a Sarai, quando estes estiveram lá no Egito, como nós vimos já no capítulo 12. Esta, então, após conceber de Abraão, passou a desprezar Sarai. A ideia aqui, com o uso do termo hebraico de desprezo, é de que Agar passou a olhar para Sarai, julgando-a de modo inferior e como uma mulher desprezível. Ora, Agar era egípcia. E os egípcios, grandes e pequenos, eram propensos a menosprezar todo estrangeiro, especialmente aqueles estrangeiros que criavam ovelhas. Além disso, devemos lembrar que mulheres estéreis eram desprezadas pela sociedade local. Algo que ficou notório com a gravidez quase que imediata de Agar. Sendo assim, ao ser promovida ao posto de segunda mulher de Abrão por Sarai, Agar passou a nutrir em seu coração um sentimento não de igualdade, irmãos, vejam bem. Não era um sentimento de que ela estava no mesmo patamar que Sarai, mas um sentimento de superioridade. Julgando Sarai como inferior a si mesma, julgando-a como uma mulher cujo opróbrio de Deus pairava sobre. Ao perceber isso, então, a Bíblia diz que Sarai se ira contra a ingratidão e a soberba de sua serva e se queixa a Abraão, seu marido, como podemos ver nos versículos 5 e 6 que se seguem, vejam aí. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Vejam, meus irmãos, o que a ansiedade pecaminosa pode provocar em nossas vidas. Como nós dissemos no início desse sermão, na metáfora da música e da dança, a ansiedade decorrente das aflições, angústias e problemas em nossas vidas tem um propósito útil para nós. Então nós podemos dizer que nem todo tipo de ansiedade
é pecaminosa. E por que nem todo tipo de ansiedade é pecaminosa? Porque as aflições, angústias e problemas que nós passamos com o consentimento de Deus, como um fim útil, ou com um propósito útil para a sua glória e para a nossa edificação. Passamos por problemas, por dificuldades, por aflições, irmãos, para que nos acheguemos mais ao Senhor. Para que, através delas, caiamos aos pés do Senhor. Clamemos ao Senhor, nos aproximemos do Senhor, confiemos mais no nosso Deus. Então, a ansiedade serve para nos conduzir a Deus. Mas essa ansiedade pode também se tornar um instrumento de pecado. E como ou quando isso se torna um instrumento de pecado? Quando tornamos esses problemas, essas situações, e fazemos dessas coisas o nosso próprio Deus. Por quê, irmãos? Ora, o propósito do sofrimento, o propósito das aflições, o propósito do problema que nós passamos é nos conduzir a Deus, é nos fazer se aproximar e confiar ainda mais em Deus. Entretanto, a maioria esmagadora das vezes, nós não conseguimos enxergar isso. A ansiedade como um meio útil de nos conduzir a Deus. E sabe por quê não conseguimos enxergar dessa forma? Pelo que está posto no nosso coração. Sim, pelo que está posto no nosso coração. Vejam, irmãos, que a capacidade de sentirmos preocupação sobre os problemas presentes em nosso mundo é um presente de Deus, para não nos deixar alienados da realidade em que estamos inseridos. O problema surge exatamente na forma que reagimos a esses problemas que detectamos. Trata-se das reações que superam a preocupação, que superam a angústia e que superam até mesmo a aflição, como algo ou alguém, pois são manifestadas de modo extremado, levando o indivíduo ao desespero, ao sufocamento da alma. A ansiedade pecaminosa, ao invés de conduzir o indivíduo a Deus, leva o indivíduo não ao medo, mas ao pânico. A alma desesperada pela falta de controle e poder sobre determinados problemas se aflige, se angustia e de tal forma que o indivíduo leva o seu corpo a reagir de modo adverso. Como, por exemplo, alteração da frequência cardíaca, respiração ofegante, dor de cabeça, dor pelo corpo, tontura, náusea, cansaço constante, inquietude, tremores, etc. Já viram alguém assim? Não é exatamente assim, irmãos. Fazemos de um problema pequeno um gigantesco problema e nos afligimos com isso, de tal forma que fazemos desse problema o nosso Deus. Imaginem aí duas situações. Na primeira delas, imaginem seu filho sendo diagnosticado com uma doença progressiva e incurável. Certamente isso vai trazer a você medo, preocupação. Afinal, você deseja
que o seu filho viva, e viva por muitos anos, que você possa vê-lo não apenas crescer, mas também se multiplicar. Você não deseja que seu filho morra. Diante de um cenário como esse, o que você faz? Onde a sua preocupação o leva? Pare para pensar um pouco nisso. Isso o leva a expressar um amor genuíno, ainda mais visível por seu filho, e a uma dependência maior de Deus e confiança no Senhor, ou o leva ao desespero, à murmuração, à agonia e à inquietação. Você se torna mais um problema, ou no Senhor busca a paz e a confiança necessárias para o alívio da sua dor e do seu filho? Numa segunda situação, imagine agora você em um lugar onde você não conhece ninguém e nem é conhecido por nenhuma daquelas pessoas que estão lá. Você entra naquele ambiente, várias pessoas estão ali, todas elas conversam uns com os outros, riem umas com as outras, se divertem umas com as outras. O que você sente? Será que o que você sente é medo de olharem para você com desprezo? Medo de não ser notado, de estar ali e não ser percebido? E a partir disso, um sentimento de não pertencimento passa a brotar no seu coração, não é mesmo? Um sentimento de não fazer parte daquele grupo de pessoas. Medo da preterição, um medo que lhe leva a desejar não estar ali. O nome desse sentimento se chama ansiedade. Porque no fundo, irmãos, o que você deseja que aconteça ali é que as pessoas te notem, venham até você, que te cumprimentem, que te valorizem, que te aprovem. Como isso está fora do seu controle, você teme, na verdade, você passa a ser então consumido por esse temor. Por isso a vontade de ir embora, de não pertencimento, de não valorização. Porque você teme ser reprovado, você teme ser conhecido e não valorizado, teme ser visto, mas não estimado. Meus irmãos, a maneira como lidamos com nossa ansiedade revela o nosso próprio coração. Responda a si mesmo. Como você tem reagido quando não consegue o que quer? Sabe, aquilo que você tem um desejo muito grande que aconteça, mas você não consegue. Como você reage a isso? Mais ainda, como você reage quando recebe aquilo que você não queria? Pense nessas duas indagações e responda a si mesmo. Será que quando isso acontece, você é tomado pelo medo? Seu coração acelera? Você sente tontura, vertigem, náuseas? Seu corpo dói? Em sua mente, determinado problema fica a latejar e repassar constantemente e excessivamente, lhe consumindo por inteiro?
Pois bem, a resposta que você der a essa questão, ou essas questões, te farão enxergar claramente em torno do que você tem organizado a sua vida. E em quem você tem depositado seu amor, sua esperança e a sua fé. Suas respostas lhe mostrarão aquilo que verdadeiramente você acredita, por mais que você não fale, mas que de fato você acredita não poder viver sem. E quais desejos tornaram-se seus mestres e têm exercido domínio sobre o seu ser. Vejam, irmãos, em meio aos problemas, meus irmãos, nosso coração tende a agarrar-se a outros mestres, quer sejam eles desejos, quer sejam eles necessidades, quer sejam eles outras crenças. Quantos crentes não há em nossos dias por aí, que quando sofrem de alma, ao invés de se agarrar a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, e confiarem na ação do Espírito, confiam em psicólogos e colocam toda a sua confiança na ciência, nos processos biológicos, nos medicamentos. Como se a nossa alma dependesse daquilo que é natural para existir ou para se nutrir. Então, meus irmãos, quando passamos por problemas e aflições, nosso coração tende a agarrar-se a outros mestres e deixar de lado o grande e verdadeiro mestre de nossas vidas, que é o Senhor. E quando deixamos de lado nosso grande e verdadeiro mestre, o Senhor, somos inundados por essas preocupações, inundados por essas aflições, inundados por esses problemas, inundados por essas angústias. Porém, nem tudo está perdido, irmãos. Porque o Senhor nos ensina que quando as preocupações nos sobrevierem, e nos sobrevierem violentamente, devemos nos lembrar do que nos diz o Senhor. Como, por exemplo, o que nos diz o Senhor no Salmo 94 e versículo 19. Onde o salmista, que assim como nós, sente medo, passa por dificuldades, enfrenta adversidades e preocupações, pode declarar: na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, as tuas consolações criaram a minha alma. Sarai não buscou consolo em meio às suas preocupações no Senhor, nem a alegria que necessitava para suportar a escassez de filhos e aguardar pela promessa de Deus. Assim, vejam bem, irmãos, tomada pela ansiedade, sobrecarregada pelas preocupações que a falta de filhos lhe trazia. Lembra que eu falei? Era vista pela sociedade com desprezo, se sentia humilhada. Ela olhava para as outras mulheres do acampamento, todas elas com muitos filhos, e ela não tinha um sequer que pudesse chamar de seu, que pudesse dedicar o seu amor, que pudesse manifestar o seu carinho. Resolve então agir de modo seu, do seu modo, do seu jeito, e confiando nos costumes do seu tempo, na cultura de seus dias,
e nas soluções que o mundo lhe apresentava. Observem que a solução que tomou Sarai, de fato, lhe trouxe um alívio, porém um alívio apenas momentâneo. Afinal, Agar gerou um filho, concebeu uma criança, porém, isso não resolveu os seus problemas. Pelo contrário, trouxe muitos outros mais. Vejam, irmãos, que na tentativa de fazer valer a promessa de Deus, por suas próprias ações, por suas próprias obras, através de sua serva, outros e maiores problemas surgiram na sua vida e no meio de sua família. Seu marido passou a valorizar a serva como sua segunda esposa, como mãe de seu futuro filho. Isso fez com que Agar se ensoberbecesse e se voltasse contra a sua senhora, a desprezando. Observem que esse termo é utilizado aqui nessa passagem por 2 vezes, desprezar. Utilizado aqui nesse contexto para descrever a atitude de Agar para com Sarai. A primeira vez no versículo 4, a segunda vez no versículo 5. Notem que a mesma palavra vai ser utilizada, por exemplo, para descrever a atitude de Esaú para com o seu direito de primogenitura, lá em Gênesis 25, 34. O significado do termo, tanto lá quanto aqui, vejam, queridos, o significado do texto é de desprezo, ou seja, de tratar algo que é digno de respeito com desdém, de forma leviana e desrespeitosa. Então nós podemos dizer que o que está sendo dito aqui é que Agar passa a tratar sua senhora não mais como superior a ela, mas como inferior, e deixa de respeitá-la como deveria, tratando-a de forma leviana e desrespeitosa. Dessa forma, ao perceber que Abrão havia posto Agar numa condição superior a que se encontrava antes de possuí-la como sua mulher, e que isso havia feito Agar se voltar contra ela, desprezando-a, Sarai resolve dar um basta a isso e vai até Abraão para lhe expor o problema que havia causado. E isso fica claro quando o texto diz que suas palavras iniciais para com o seu marido foram: meu agravo seja sobre ti. Minha dor, o desprezo que eu estou sofrendo, a humilhação que eu estou passando, que recaia sobre ti, Abraão. É o que Sarai está dizendo. Ela está dizendo que o desprezo e a forma desrespeitosa com que Agar a tem tratado é responsabilidade do seu marido. É responsabilidade de Abrão. A ira de Sarai é tamanha contra o que Agar tem feito. Vejam, irmãos, que ela chega a invocar o nome de Deus para que haja como juiz entre ela e Abrão pelo que ele havia feito. Sarai diz: o Senhor julgue entre mim e ti. Diante então daquela situação, Abraão, ao invés de tentar pacificar aquela situação, resolvendo com ambos os envolvidos, para que houvesse paz no seu acampamento, se omite de julgar dessa forma e simplesmente legisla conforme o costume de seu tempo. Como? Ratificando a autoridade, o direito e o dever de Sarai em proceder como lhe conviesse para com a sua serva. Vejam aí o versículo 6, o que ele diz. Ele diz: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. O Código de Hammurabi legisla acerca dessa situação. E como nós falamos ainda há pouco, a legislação é que se uma serva
que foi tomada para dar filhos à sua senhora, se iguala a ela ou age de maneira equivalente ou superior, é direito da sua senhora fazer o que com a serva? Destituí-la, subjugá-la, inclusive das funções superiores que ela executava para funções inferiores. E sabe o que acontece? Exatamente isso. Mas não apenas isso. Ela faz isso, Sarai, mas o faz com grande rigor. Vejam aí o texto. O texto diz que depois que Abraão fala para sua esposa estas palavras, afligiu-a Sarai. Em outras palavras, Sarai a humilhou. Pesou-lhe a mão de tal forma que causou àquela mulher tamanha infelicidade e aflição, ao ponto de não mais conseguir permanecer no acampamento, mas fugir de lá. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para um fato. Percebam aí que a atitude de Abrão aqui repete o padrão proscrito da queda de Gênesis 3. Sarai culpa o marido. O marido procura se livrar da culpa, repassando-a para a serva Agar. Da mesma forma que Adão coloca a culpa em Eva, que por sua vez repassa a culpa para a serpente. O padrão do Éden é exatamente o mesmo padrão que vemos nos nossos dias. Hoje, irmãos, pessoas que não querem assumir a responsabilidade pelos seus pecados e que querem transferir para os outros a sua culpa, que por sua vez repassam para outros terceiros e assim por diante. Mas isso só até que Deus intervenha. Sendo assim, o texto diz que Sarai humilhou Agar, mesmo grávida. Vejam, há esse detalhe, aquela serva estava grávida. Ela a humilhou, ela a afligiu de tal forma que ela fugiu de sua presença. Percebam, irmãos, que a cena que Moisés descortina para nós aqui é uma cena terrível. De um lado, uma senhora cruel e vingativa. Do outro, uma serva soberba, insubmissa. Uma casa dividida. E como já dizia a Escritura, e reiterou o Senhor Jesus, um reino dividido não subsiste, irmãos. Por si mesmo se destrói. E meus irmãos, quantos danos, dores e tristezas não nos sobrevêm quando deixamos de depender de Deus para querer depender de nós mesmos ou dos ídolos que criamos nos nossos corações. Seguindo por caminhos que não são os caminhos corretos, não são os caminhos que foram prescritos por Deus. Todas essas atitudes precipitadas que tomamos sem considerar o conselho de Deus nos trarão consequências, irmãos, pois aquilo que plantamos na precipitação, no calor e fervor de nossas emoções, ou segundo o nosso próprio conselho e desejo, certamente colheremos os frutos amargos e terríveis depois. Decisões erradas e precipitadas sempre trazem consequências, como a que estamos vendo hoje aqui. Exatamente como essas. No entanto, nosso Deus é um Deus de misericórdia. E pela graça, lembrem-se disso, irmãos, pela graça, jamais pelos nossos méritos. Manifesta essa misericórdia a nós
por meio de sua providência. Podemos ver isso nos versículos finais desse texto, que dizem, versículo 7, o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai, eis que está entre Cádiz e Bered. Vejam, irmãos, diante da brutalidade de Sarai, Agar foge de sua presença e provavelmente, em sua fuga, ela pretendia retornar para o Egito, de onde havia saído. Por que nós podemos deduzir isso? Ora, porque o lugar onde ela parou, uma fonte nas proximidades de Sur era uma cidade, uma região limítrofe com o Egito. E foi ali que o anjo do Senhor, e os irmãos aqui devem saber que quando a Escritura se refere nesses termos, o anjo do Senhor, está se referindo a Cristo, Deus Filho, antes de sua encarnação, vem ao encontro daquela serva, daquela escrava fugida, e fala com ela naquele poço, naquela fonte. E é interessante destacar aqui a ação do verbo encontrar, que é utilizada pelo autor, porque a ação de encontrar, irmãos, pressupõe uma procura. Nós não encontramos algo que nós estejamos procurando. O anjo do Senhor, que é Cristo, procurava por essa mulher, Agar. Por quê? Por que ele procurava por essa mulher? A Escritura diz, porque ele ouviu o seu clamor. Ele ouviu o seu clamor. Clamor a quem? A ele, o Senhor. No meio das suas angústias, no meio dos seus problemas, no meio das suas aflições, do medo de sua senhora, na rebeldia em sua fuga, no caminhar no deserto, ela se rende ao Senhor. E ao invés de procurar ajuda em tribunais humanos ou em si mesma, ela clama ao Deus eterno. E vejam, irmãos, o Senhor ouve o clamor dessa mulher. E eu não posso, então, passar por esse texto sem me lembrar daquilo que nos ensinou Jesus em Mateus 7, versículos 7 ao 11, onde nos diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus,
sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Percebam então que essa realidade do Deus presente nas nossas vidas, do Deus que nos vê, do Deus que nos ouve, do Deus que vem ao nosso encontro, que nos busca, que nos protege, que nos consola, não é algo exclusivo do Novo Testamento, irmãos. É assim desde o princípio. É assim desde o início. Essa é uma realidade da história humana. Essa é uma realidade do tempo e do espaço. Precisamos, então, entender o significado, irmãos, dessas coisas que o Senhor tem nos dito, que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem nos demonstrado, exemplificado, não apenas nas Escrituras, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aqui mesmo onde estamos hoje. Precisamos entender, irmãos, de uma vez por todas, o significado destas palavras: misericórdia quero e não sacrifícios, porque a graça e o amor de Deus, meus irmãos, são derramados não sobre justos, mas sobre pecadores arrependidos, que choram, que se humilham diante da face de Deus, que têm fome e sede de justiça. A estes o Senhor busca, a estes o Senhor acha, e o Senhor atende o clamor, as súplicas, e recebe as ações de graças, porque não provém de si mesmos, mas do Espírito quebrantado pela graça do próprio Deus. Agar vinha clamando ao Senhor, invocando o nome de Deus em sua angústia e aflição. Não deixou-se ser dominada pela sua ansiedade, mas colocou seus problemas, apresentou-os, cada um, ao justo juiz, aquele que pode não apenas fazer justiça, mas consolar o aflito. Agar vinha clamando ao Senhor, invocando o nome do Senhor Deus em sua angústia e aflição. Como egípcia, outrora havia adorado falsos deuses no Egito, porém, depois de conhecer o Deus de Abraão como serva, creu nele, pois sabia que ele, o Senhor, havia. Assim, o anjo do Senhor pergunta a Agar de onde ela vinha e para onde ela estava indo. Vejam, irmãos, que essa mulher, outrora rebelde e insubmissa, não inventa desculpas. Lembra? Qual era o castigo para uma escrava que se colocava em pé de igualdade com sua senhora? Um castigo terrível. Ela não temeu o castigo. Ela falou a verdade. Admite que estava fugindo de sua senhora Sarai. Confessa que é escrava. Confessa que era serva. Ao reconhecer Sarai como sua senhora, não dá desculpas. E aqui nos é apresentado uma outra face dessa mulher, Agar. Uma mulher de caráter. Uma mulher de caráter. Assim, o anjo do Senhor lhe ordena: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Meus irmãos, o espírito dos inferiores e servos, quando favorecidos e promovidos, seja por Deus ou pelos homens, pode se tornar arrogante e insolente. E acreditem, irmãos, muitos têm se tornado, esquecendo-se do seu lugar de origem. Isso me lembra o que diz a sabedoria em Provérbios 30, versículos 21 ao 23. Abra sua Bíblia em Provérbios 30,
versículos 21 ao 23. Provérbios 30, versículos 21 ao 23. Diz a sabedoria: por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 não pode suportar. Pelo servo quando reina, pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando fica herdeira de sua senhora. Ah, irmãos, como é difícil atribuir honra a quem realmente deve ser honrado. Nós sofremos, não sem razão, por causa daqueles a quem agradamos de maneira pecaminosa. Porque ao invés de dar honra, os tornamos deuses. Porque concedemos a ele, ou a estes, uma honra superior ao único e verdadeiro Deus. Tratamos, irmãos, aquilo que é lícito, de modo pecaminoso. Assim, o justo Deus pune nossa idolatria, fazendo com que estes se tornem instrumentos de nossa aflição. Agar, no entanto, não é como estes. Antes, reconheceu quem era diante do anjo do Senhor. Ela não disse: eu sou mulher de Abraão, mãe do filho dele. Ela poderia ter dito isso. Ela estaria mentindo? Não. Antes ela diz que é serva, escrava de Sarai. Vejam, irmãos, que Agar reconhece quem era diante do anjo do Senhor, ao ser lembrada pelo mesmo de sua condição. Ele não o questiona, ao contrário. Passa então a submeter-se àquilo que ele ordenava. E sendo assim, após isso, ele revela então que sua semente, assim como a de Abraão, seria multiplicada. No versículo 10, o texto diz que não será contada por numerosa que será. Isso é importante de ser ressaltado aqui, irmãos, porque essa grande bênção é pronunciada sobre Agar, não é sobre Ismael, nem sobre Abrão. Deus honra essa mulher aqui de um modo específico. Multiplicarei a tua descendência de um modo que não poderá ser contada. Deus honra essa mulher, irmãos, como nós também deveríamos o fazer. Porque o texto diz que o Senhor ouviu a aflição dela, de modo que ela particularmente é honrada e abençoada por Deus. E diz o Senhor a ela: seu filho será chamado Ismael, cujo significado é Deus ouvirá. Deus ouvirá. Florescerá. Mesmo que ele esteja sozinho, ele subsistirá. Vencerá e passará contra tudo e contra todos. Meus irmãos, Deus observa e sente um profundo desagrado devido às aflições que os senhores impõem irracionalmente aos seus servos. Imaginem só quando essas aflições são impostas aos seus pequeninos, são impostas ao seu povo, aos seus filhos, aqueles com quem ele pactuou. Eles deveriam conter as ameaças, tendo o mesmo pensamento de Jó: aquele que me formou não fez também a ele? Por vezes, irmãos, temos esquecido disso, esquecido de tratar com dignidade e respeito a ser aqueles que, assim como nós, Cristo derramou o seu sangue. E fazemos isso, irmãos, de inúmeras maneiras. Hoje, o Senhor nos ensina com o exemplo
de uma serva que desprezou a sua senhora, que lhe concedeu uma honra que ela não merecia. Ah, mas para se favorecer. Mas vejam o que a petulância, o orgulho, a soberba no coração daquela mulher fez com que ela fizesse. Desprezasse aquela que lhe estendeu a mão. Precisamos aprender com esses exemplos, irmãos, porque Deus não é impassível a estas coisas. Deus vê, julga e age em favor dos seus. Se pertencemos a Ele, esse temor não pode se apartar de nosso coração. Agar aprendeu isso. Agar viu isso. Por isso, chamou ela ao Senhor, o Deus que me vê. O nome do poço onde ela se encontra foi chamado depois disso por seus descendentes de Beer-lahai-roi, o poço daquele que me vê e vive. É o significado. O mesmo, agora veja bem isso, o mesmo Deus Filho, milênios à frente, viria mais uma vez a uma fonte, a um poço, em busca de uma outra mulher proscrita em seu tempo. Uma jovem samaritana que já havia tido 5 maridos e que vivia com um homem que não era casada. Uma mulher cujo caráter refletia o daquela egípcia, milênios antes dela. O mesmo Deus que viu e ouviu a Agar, irmãos, viu e ouviu também aquela mulher samaritana. O mesmo Deus que buscou aquela egípcia naquela fonte, é o mesmo Deus que buscou aquela samaritana naquele poço. Viu e ouviu a cada um de nós também hoje aqui. E as mesmas palavras de vida e promessa que Ele fez a elas, tem feito também a nós, para que assim como elas, creiamos e testemunhemos do seu grande favor. Meus irmãos, lembrem-se disso. Deus encontrará com misericórdia aqueles que agirem com misericórdia. Façamos isso, não apenas hoje, mas em todos os nossos dias, com nossas vidas, para que Cristo em nós receba a glória que lhe é devida. Vamos orar?